Bem, Leão, chega mais perto. Eu sou a taróloga Nuna e antes de abrir completamente essa leitura, eu preciso falar de algo que é muito real e que eu venho percebendo nas energias de Leão. Sabe aquele cansaço emocional que não aparece no corpo, mas pesa nas decisões? Aquela sensação que você até poderia se permitir viver algo novo, mas tem sempre uma parte sua que trava, que segura, que desconfia. Então, é como se você estivesse com um pé no freio, mesmo quando a vida começa a te dar sinais de movimento. E essa energia, ela tá bem forte para Leão, tá? Então, vamos começar aqui a fazer essa leitura com esse tema de hoje. Eu peço que você abra a sua mente, abra as energias para que a gente consiga se conectar e ter uma leitura um pouco mais assertiva, tá bom? Então vamos lá? Como disse, sou a taróloga Nuna e hoje abro aqui o caminho das cartas com verdade para que a gente consiga trazer uma boa reflexão, que você consiga melhorar essa situação em relação à sua vida, certo? Eu gosto de explicar que a nossa leitura ela é baseada no estilo de cruz celta, tá? Então a gente começa montando a nossa cruz central, depois a gente sobe a nossa torre lateral e por último a gente faz uma análise de todas as cartas juntas que saíram pra gente conseguir fazer uma reflexão bem melhor do que as cartas, do que o tarô quer falar pra gente, tá bom? Então vamos começar aqui com a nossa carta 0, tá? É a nossa carta mestra e ela indica a situação atual. E a carta que a gente tira é o diabo, olha, já começamos com um arcano maior, tá? E é o seguinte, quando a gente olha para essa carta, né, a carta 0, ela normalmente representa você nessa leitura, Leão. E aqui quem tá aparecendo é o diabo, né? Eu vou te explicar isso de uma forma muito direta e sem muito mistério. Essa carta, ela fala sobre apego, sobre padrões emocionais que ainda estão ativos dentro de você, tá? Então, não necessariamente é apego a uma pessoa específica, mas a forma como você viveu certas emoções lá no passado. Então, sabe quando você conhece alguém novo, mas sem perceber você começa a comparar? Ou até quando a pessoa demonstra interesse, mas você já cria uma barreira, como se estivesse se protegendo de algo que nem aconteceu ainda, entende? Então, assim, isso é o diabo agindo no cotidiano. Ele não é sobre algo externo te prendendo, é sobre um padrão interno que ainda não foi totalmente liberado da sua vida. E olha como isso é importante dentro do tema dessa leitura, tá? Porque a energia aqui, ela mostra que existe um novo amor se aproximando, mas ele não vem com a mesma intensidade. Sabe aquela intensidade desorganizada, confusa que você já viveu lá no passado, viveu antes? Então, e bem, se você continuar esperando aquela montanha-russa emocional, você pode acabar ignorando alguma coisa que, na prática, é muito mais saudável. Então, o conselho dessa carta, né, que essa carta te dá, é que você pode, assim, você já pode aplicar isso amanhã, tá? E o conselho é observar suas reações automáticas. Quando surgir alguém ou alguma situação nova, presta atenção. Você está reagindo ao presente ou você está respondendo a algo que ficou mal resolvido lá do passado? Então, Leão, você não está bloqueado por falta de oportunidade, tá? Você está, aos poucos, aprendendo a se libertar de um padrão. E é justamente esse processo que abre caminho para que esse novo amor consiga finalmente chegar até você, tá bom? Agora vamos tirar nossa carta número 1. Esta carta é a carta que cobre, tá? Então ela indica o momento atual. Olha que interessante a carta que a gente tira. Exatamente, é o 5 de ouros. E assim, Leão, eu vou te fazer uma pergunta bem direta, tá? Como se a gente estivesse conversando numa mesa de café, né? Numa mesa comum. Faz quanto tempo que você não se sente realmente acolhido por alguém? Não é só ter alguém por perto, é aquela sensação de estar junto e mesmo assim se sentir sozinho. Então, assim, eu vejo muito de vocês nessa fase, seguindo a rotina, resolvendo problemas, sendo forte para todo mundo, mas por dentro tá com aquela sensação de estar meio à margem, como se estivesse olhando a vida acontecer de fora, sabe? E é interessante porque, assim, quando a gente abre essa carta, que é o nosso 5 de ouros,
Essa carta, ela é muito honesta, Leão. Ela fala de um sentimento de escassez emocional. Não necessariamente a falta de pessoas, mas é uma falta de conexão verdadeira. Isso aparece no seu dia a dia de forma muito simples. É quando você manda mensagem e a mensagem não flui. Quando você sai com alguém, mas volta para casa com a sensação de que faltou algo. Tem até também uma situação de que até quando você decide nem tentar, e assim, você nem tenta mais porque você já tá cansado de investir energia e não receber na mesma medida, não é? Então é aquele pensamento, sabe aquele pensamento silencioso de segunda-feira à noite? Será que vale a pena tentar de novo esse contato, tentar de novo essa conexão? Então assim, o mais importante aqui é entender que essa carta, ela não tá dizendo que você tá sozinho. Ela tá mostrando como você tá se sentindo dentro das experiências que você tem vivido. Porque assim, tem uma diferença grande entre você estar só e você se sentir só, não é? E o 5 de ouros, ele mostra que você pode estar carregando essa sensação já tem muito mais tempo do que você imagina. Agora, presta atenção nisso, tá? Porque isso muda completamente a leitura. Porque assim, esse novo amor, ele tá entrando na sua vida, tá? E ele não vem para preencher um vazio. Ele vem para encontrar alguém que começa a sair dessa mentalidade de escassez. Porque quando você acredita que sempre falta algo, você começa a aceitar menos do que você merece. E isso é sem perceber, tá? Então assim, eu já fiz o atendimento, né, de uma pessoa algum tempo atrás, que estava exatamente nessa energia. Ela dizia que ela queria um relacionamento, mas no fundo ela já entrava nas conversas que ela tinha, né, com os companheiros, prováveis companheiros, os pretendentes, enfim, e ela já entrava nessa conversa esperando pouco. E o resultado era sempre o mesmo. Quando ela começava a se posicionar diferente, quando ela não aceitava qualquer coisa só para não ficar sozinho, a dinâmica mudava completamente. Então, o conselho prático aqui para você, Leão, é muito mais claro, tá? Amanhã, nas suas interações, observa o que você tá aceitando, tá? Não é sobre cobrar do outro, é sobre não diminuir o seu próprio valor só para manter alguém por perto, tá bom? Então assim, se uma conversa ela não flui, você não precisa ficar insistindo. Se alguém não demonstra interesse, você não precisa convencer essa pessoa, porque esse novo amor que está se aproximando não vai te encontrar na falta. Ele vai te encontrar no momento em que você começar a se tratar com mais valor, tá bom? E é exatamente essa mudança interna que começa a abrir caminho para algo diferente entrar na sua vida. Bem, agora a gente vai para nossa carta número 2, tá? E essa carta, a posição dela é a posição de obstáculo, tá? Então, a carta que a gente tira, olha só, é o 3 de ouros. Vou colocar ele aqui nessa posição. E é o seguinte, Leão, eu gosto de continuar essa conversa e quero, né, continuar de uma forma honesta, tá bom? Porque depois de tudo que você já passou, é muito natural que você tenha ficado um pouco mais, digamos que seletivo, não é? Só que existe uma linha muito fina entre ser seletivo e começar a duvidar, né, de qualquer possibilidade antes mesmo de dar uma chance. Então assim, eu sinto que em alguns momentos você mesmo percebe isso. Você até se interessa, mas logo em seguida você vem com aquele pensamento: nossa, será que vale a pena investir nisso? Não é? Então assim, quando a gente olha para nossa carta 2 aqui, nessa posição de obstáculo, né, e aparece esse 3 de ouros, essa carta, Leão, ela não fala de uma falta de oportunidade, né? Ela fala assim de uma dificuldade em construir junto. É como se você tivesse acostumado a fazer tudo sozinho, resolver tudo no seu tempo, do seu jeito. E quando aparece alguém com uma dinâmica diferente, você já sente um certo desconforto, não é? Isso fica muito claro aqui no seu cotidiano. É quando, digamos que, é quando alguém tenta se aproximar de uma forma mais leve, querendo conversar, conhecer aos poucos, e você, sem perceber, já começa a analisar demais, a procurar defeito. Até tem um pouco de perda de interesse, né? Porque você não sente aquela intensidade, digamos que imediata, não é? Só que aqui tem um ponto importante.
nem todo amor ele começa com uma explosão. Alguns começam com mais devagar, com constância, não é? E aqui a gente pode ver que o 3 de ouros, ele mostra exatamente isso. Ele mostra que o desafio agora não é encontrar alguém perfeito, né? Enfim, alguém que pareça perfeito para você visualmente, enfim, nas falas, mas é aprender a construir algo real, mas com uma pessoa que também tá tentando, tá? E isso exige paciência, exige presença, exige permitir que a conexão cresça no tempo certo. E ainda lembrando da pessoa que eu atendi há um tempo atrás, essa mesma pessoa, ela sempre me dizia que ninguém batia com ela, sabe? Mas quando a gente foi olhar mais a fundo, o padrão era claro. Então, assim, sempre que alguém começava a se aproximar de forma mais tranquila dessa pessoa, ela perdia o interesse, porque ela confundia calma com falta de conexão. Entende? E no fim, ela acabava presa presa a histórias intensas que não duravam. Então, o conselho aqui dessa carta para você, Leão, é muito prático. Na próxima vez que alguém aparecer na sua vida, não avalia só pelo impacto inicial. Observa a constância. Observa se a pessoa aparece, se ela demonstra interesse, se ela tenta construir alguma coisa, mesmo que aos poucos, tá bom? Porque assim, esse novo amor que tá entrando na sua vida, ele não vem como um desafio para te provar alguma coisa. Ele vem como uma construção mesmo, né? E se você continuar esperando algo pronto, imediato, perfeito, você pode não perceber que o mais valioso está justamente no processo de construir e construir junto, você e a pessoa, tá bom? Então, me diz uma coisa, Leão, você tem se permitido ultimamente construir algo com alguém? Ou você tem desistido, mesmo de dar tempo, né, para essa conexão crescer? Então, eu vou pedir que você comenta aqui embaixo, tá bom? O que mais tem pesado para você hoje? É a falta de interesse das pessoas ou é a dificuldade de confiar de novo em alguém? Eu quero entender melhor, né, o que você está vivendo em relação a esse tema, tá bom? Agora a gente vai para nossa terceira carta e ela é a nossa coroa, tá? É o que você deseja, é o seu consciente. E a carta que a gente tira é o 2 de ouros, olha só. Muito interessante. Por que eu digo isso, tá? Porque eu vou te falar uma coisa que provavelmente você já tenha percebido, tá? Com você mesmo aí internamente. Você quer viver uma coisa nova, não é? Mas ao mesmo tempo, você não quer mais se perder no meio de uma relação. Então, assim, existe uma parte sua, né? Uma parte sua mesmo, que deseja leveza. Mas tem outra que tá tentando equilibrar tudo que você já viveu com o que você ainda espera viver. E quando a gente olha para essa carta, né? Esse número 3, na posição de coroa, ela representa aquilo que você deseja, aquilo que ainda não é totalmente seu, mas ela tá no seu campo de intenção, entendeu? E essa carta, ela é muito interessante porque ela não fala de intensidade, ela fala de equilíbrio e é um equilíbrio que tá em movimento. Então, sabe aquela rotina de segunda-feira que você tá tentando dar conta de tudo? Ah, é trabalho, é responsabilidade, é vida pessoal, e ainda assim você tenta encaixar um espaço para você? Então, o 2 de ouros, ele é exatamente isso, só que, digamos que aplicado ao lado emocional. É você tentando encontrar um jeito de viver o amor, mas sem perder o controle da sua própria vida. Então, assim, você não quer mais aquele tipo de relação que te consome, que bagunça tudo, que tira seu foco, mas ao mesmo tempo, você também não quer uma coisa fria, distante, que não tem uma troca, não é? E aí começa um conflito meio que interno, porque você ainda tá aprendendo como equilibrar essas duas coisas. Então, assim, essa carta, ela mostra que o novo amor, ele quer entrar na sua vida e, assim, essa proposta, ela vem diferente. Não é sobre alguém, né, uma pessoa que vai invadir tudo de uma vez. É alguém que vai entrar aos poucos, se adaptando ao seu ritmo, respeitando o seu tempo. Só que, para isso acontecer, você também precisa permitir esse movimento. E aqui, Leão, entra um ponto que ele é muito prático. Você precisa parar de achar que precisa de certeza de tudo antes de se envolver. Porque o 2 de ouros, ele mostra que o amor ele vem em construção, em ajuste. E querendo ou não, é uma tentativa e erro. Não vem pronto, não é?
E ainda lembrando daquele meu atendimento com essa pessoa em outro momento, essa pessoa também dizia exatamente isso. Ai, quando eu tiver certeza, eu me entrego. E o problema é que essa certeza nunca chegava, porque ela só vem depois que você vive, não antes, tá? Então, assim, o conselho para você, nesse caso da carta, ele é simples e ele é direto também. Permita-se se testar. Permita-se conversar mais de uma vez com alguém antes de decidir se vale ou não. Permita-se não ter todas as respostas logo no começo, porque esse amor novo, né, esse novo amor que está se aproximando, ele não quer te tirar do seu eixo, ele quer aprender a girar junto com você. Mas se você continuar tentando controlar tudo antes mesmo de viver, você pode acabar deixando passar, né? E passar exatamente aquilo que você disse que queria. Então, Leão, eu vou pedir aqui, me conta aqui, hoje, o que pesa mais pra você? É o medo de se envolver de novo ou a vontade de viver algo leve e diferente? Qual que é o peso? Qual que é a sua medida para cada um desses? Tá bom? Bem, agora a gente vai para nossa quarta carta e nessa posição ela é a carta sob ele, tá? Então assim, são os recursos internos, subconsciente. É mais ou menos isso que essa posição de carta vai falar, tá bom? Então, vamos tirar nossa quarta carta. É o As de Paus. Interessante. Por que eu digo isso? Assim, Leão, eu sinto que existe uma parte sua que já entendeu que o amor, ele precisa ser diferente daqui pra frente, né? Mas, ao mesmo tempo, você ainda tá aprendendo a confiar naquilo que nasce dentro de você. Porque depois de algumas experiências mais intensas, né? A tendência é você começar a duvidar até das próprias vontades. E quando a gente abre aqui essa carta, né, essa posição, ela mostra aquilo que você já possui, os recursos internos que você já tem disponível, né? E quando aparece aqui o As de Paus, essa carta ela é muito bonita, porque ela fala de início, de impulso, ela fala de um desejo de viver algo novo. Só que esse desejo, ele não vem de fora, ele já tá dentro de você. Só que deixa eu te mostrar isso como, assim, eu vou te mostrar como isso aparece no seu dia a dia, de uma forma bem prática, sabe? Sabe aquele momento em que você sente vontade de puxar conversa com alguém, mas você acaba travando? Então, é quando você pensa em sair mais cedo, conhecer gente nova, mudar um pouco a rotina, mas você acaba ficando no mesmo padrão porque é mais confortável, não é? Então, assim, o As de Paus, ele mostra que a chama para essa mudança existe, mas às vezes você acaba apagando antes dela crescer. Isso é muito importante dentro dessa leitura, né, Leão? Porque enquanto você pode estar achando que está esperando o momento certo, a pessoa certa, na verdade, existe um momento interno seu que já quer começar. Só que quer começar algo novo, não é? E para começar algo novo, exige que você saia um pouco desse lado previsível. E é muito interessante, tá? Conheci, sim, algumas pessoas que, inclusive algumas pessoas que eu atendi, né, que tem aquela sensação que é cheia de vontade de viver algo diferente, mas sempre encontra uma justificativa para não agir. E quando essa pessoa começa com pequenas atitudes, coisas simples mesmo, né, como aceitar um convite, responder uma mensagem com mais abertura, a vida dessa pessoa começou a mudar de uma forma muito natural. Então, assim, o conselho que essa carta te dá, ele é bem direto, tá? Que é o seguinte, você, digamos que não precisa esperar se sentir totalmente pronto para viver esse novo amor, tá? Você precisa começar a se movimentar, nem que seja com pequenas ações. Se alguém te chama para conversar, responde com presença. Se surge uma oportunidade de sair, mesmo que você esteja em dúvida, considera aí. Não precisa ser perfeito, não precisa ser planejado, precisa ser vivido, tá? Porque esse novo amor que tá entrando na sua vida não vai surgir enquanto você estiver só no pensamento. Ele precisa encontrar você em movimento. E a verdade, Leão, é que essa energia de começo, essa vontade de viver algo novo já tá dentro de você, já tem muito mais tempo do que você imagina, tá? E bem, vamos agora para nossa quinta carta. Nessa posição, essa carta ela fala o que está atrás dele, né? O que ficou no passado, tá? E a carta que a gente tira,
olha só, é a Torre, tá? Assim, Leão, eu preciso te falar de uma parte da história que talvez você evite revisitar, mas que explica muito do momento que você está vivendo agora. Porque antes de qualquer novo amor entrar, né, de verdade na sua vida, existe algo no passado que ainda está ecoando dentro de você, não é? E quando a gente olha para a carta número 5 aqui, na posição, né, enfim, de passado, é interessante que apareça a torre, né? Aqui a gente tem um arcano maior. E assim, aqui a gente não consegue suavizar demais, né? A torre, ela fala de uma quebra real, de algo que caiu de forma inesperada, não é? De uma situação que mexeu com você mais do que você gostaria de admitir. Isso pode ter sido um término brusco, pode ser aqui, ó, essa carta pode estar falando de uma decepção que você não viu chegando, pode ser até de uma relação que parecia muito certa e de repente acabou de um jeito que te deixou sem chão, entende? Então assim, o mais forte dessa carta não é só o que aconteceu, é como isso ficou registrado dentro de você. Porque no dia a dia, isso aparece de uma forma mais silenciosa, tá? Aparece quando você começa a gostar de alguém e sem perceber, já se prepara para o pior. Então assim, quando você evita se entregar completamente, porque lá no fundo você pensa que isso pode acabar a qualquer momento, é um pouco ruim em relação ao novo amor, tá? Também tem a questão de você se pegar tentando controlar situações para não ser pego de surpresa de novo. E a torre mostra que essa experiência que você teve lá no passado te ensinou muita coisa, mas também criou um tipo de defesa que, se você não observar, pode acabar bloqueando o novo sem que você perceba, tá? E assim, eu me recordo muito de atendimentos que eu já fiz, né, anteriormente, e é muito interessante que eu consigo recordar de algumas situações. E teve uma outra pessoa, né, que eu atendi, que ela passou por uma separação muito forte. E depois disso, toda vez que começava algo novo, ela já entrava meio que preparada para se proteger. Só que essa proteção, ela acabava impedindo a conexão de crescer. E quando ela entendeu isso, ela não deixou de se proteger. Ela só começou a diferenciar o que era intuição e o que era medo, sabe? E exatamente esse é o ponto para você. Essa carta, ela não tá dizendo que você precisa esquecer o que você viveu. Pelo contrário, você aprendeu muito, né? Aprendeu demais. Mas agora você precisa tomar cuidado para não tratar toda nova pessoa como se fosse repetir aquela mesma história. Porque esse novo amor que tá entrando na sua vida, ele não vem para repetir, né, a torre. Ele vem para depois da torre, depois da quebra, da ruptura. Ele vem porque aquela estrutura antiga já caiu faz tempo, justamente para abrir espaço para algo diferente, entende? Então, o conselho prático aqui para você é exatamente esse. Quando você sentir aquele impulso de se fechar, de desconfiar, de se proteger antes mesmo de existir algum motivo, para um segundo e se pergunta: isso é sobre agora ou sobre o que já aconteceu? Leão, o teu passado te ensinou, mas ele não define o que você vai viver daqui pra frente. E esse novo amor, ele só consegue entrar de verdade quando você começa, aos poucos, a soltar a necessidade de controlar tudo para não se machucar de novo, tá? Então, bem, vamos agora para nossa sexta carta. Essa sexta carta, a posição dela é à sua frente, ou seja, ela indica um futuro próximo, tá? E a carta que a gente tira, olha só que interessante, é o 3 de copas. Muito bom, hein? Assim, Leão. Agora digamos que eu quero te levar para um ponto da leitura que começa a mudar um pouquinho aqui o clima da história no geral, tá? Porque até aqui a gente falou de padrões, de passado, de bloqueio, mas agora começa a aparecer um movimento real, né? De algo, digamos que novo entrando na sua vida, é o movimento real dessa situação. E quando a gente vê aqui essa carta, né? Essa carta, ela é leve,
não é? Ela não tem peso, ela não tem cobrança, ela não tem aquele clima denso que você já viveu antes. Ela fala de encontro. Ela fala de conexão, uma conexão que começa de forma natural, quase sem você perceber. E assim, deixa eu te mostrar como que isso acontece na prática, no seu dia a dia, tá? Não vai vir como, nossa, um grande evento planejado. Ele vai vir, essa questão, como, sabe aquela conversa despretensiosa? Sabe? Um convite que você quase recusaria, um reencontro com pessoas, até uma situação social em que você vai sem expectativa nenhuma. Então, sabe aquele momento de segunda ou quarta-feira, no meio da rotina, que você pensa, eu vou só sair para distrair um pouco, não é? Ou você responde aquela mensagem meio que sem compromisso? É exatamente aí que essa energia se manifesta. O Três de Copas, ele mostra que esse novo amor, ele não entra na sua vida pelo esforço, ele entra através de leveza. Isso é muito importante para você entender, Leão, porque você pode estar acostumado a associar amor com intensidade, com uma profundidade imediata, aquela loucura de paixão, né? Com aquela sensação mesmo de tudo ou nada. Mas aqui não. Aqui começa diferente. Começa com uma troca leve, com risada, com uma sensação de conforto que vai crescendo aos poucos. Entende? E assim, é muito interessante porque muitas pessoas, né? Assim, eu conheço pessoas que, enfim, nunca acreditaria que algo sério pudesse começar de uma forma tão simples. E foi justamente num encontro casual, sem expectativa nenhuma, que essas pessoas conheceram alguém que mudou completamente a forma delas verem relacionamentos. Entende? Então, assim, o conselho que a carta diz para você é muito direto. Não despreza o simples. Não ignora aquilo que começa leve. Nem toda conexão começa de forma intensa. E não é porque é intenso que é verdadeiro, entende? Então, assim, com essa carta a gente consegue ver que tem mais alguma coisa, tá? O que essa carta fala? Ela fala de você se permitir estar mais presente socialmente, tá? Não é sobre sair desesperado procurando alguém, mas é sobre não se isolar. Porque quanto mais você se fecha, menos espaço você dá pra vida te surpreender, tá bom? Então, assim, presta atenção nisso nos próximos dias, tá bom? Quando surgir um convite, quando alguém puxar a conversa, quando você tiver a chance de sair um pouco da rotina, não pense demais, só vai. Porque assim, esse novo amor que tá entrando na sua vida, ele não vem te encontrar no isolamento, ele vem te encontrar vivendo. Bem, com a sexta carta nós finalizamos a nossa cruz central. Agora vamos subir a nossa torre lateral. E a carta número 7, a posição dela é o consulente, que a gente chama, não é? Que diria o quê? Essa carta ela fala de você nessa situação, tá? E a carta que a gente tira, olha só, é a força. Mais um arcano maior, então. Agora, a gente entra numa parte muito importante da leitura, tá bom? Porque não é só sobre o que tá chegando, é sobre quem você tá se tornando no meio de tudo isso. Eu sinto que, mesmo com todas as dúvidas e aquelas experiências passadas, você tá muito mais forte do que você imagina. E quando a gente consegue abrir essa carta, que é a nossa carta na posição 7, né? Ela mostra exatamente como você tá se comportando dentro dessa situação, entende? E quando aparece a força, aqui é interessante, porque essa carta ela fala de um tipo de poder que não é explosivo, não é impulsivo. É um poder silencioso, ele é emocional, ele é maduro. Então, sabe quando você passa por situações que antes te abalariam, mas hoje você já consegue respirar, pensar e reagir diferente? Então, é exatamente isso. A força, ela mostra que você não é mais aquela pessoa que se entrega, digamos que sem filtro, ou que perde o controle emocional facilmente. Você aprendeu a se segurar, a observar, a sentir, sem se deixar dominar. Só que aqui existe um ponto muito delicado, Leão, porque esse autocontrole, que é uma qualidade enorme, tá? Às vezes, ele pode virar um excesso de contenção.
Então, no dia a dia, isso aparece meio que quando você sente vontade de demonstrar interesse, mas você acaba segurando, né? Quando você quer se aproximar, mas você prefere observar mais. Quando você até gosta, mas você não deixa isso transparente com facilidade. E isso tem um motivo. Você aprendeu que se expor demais pode te machucar. Só que agora a vida, ela tá te pedindo um ajuste fino, tá? Não é pra você voltar a ser impulsivo, exatamente, né? É pra você permitir um pouco mais de expressão. Então, assim, não adianta você ser muito concentrado, muito equilibrado, mas tão contido que as pessoas ao redor nem percebem o seu interesse, né? Em relação à conversa, em relação a ela mesma. Então, assim, tem que começar a demonstrar de forma simples, nem que seja com pequenas atitudes, tá? Porque aí a resposta que você vai receber vai ser completamente diferente. Então, Leão, o conselho aqui é muito claro. Você não precisa perder o controle para você viver uma coisa nova, mas também não pode se esconder, tá bom? Não se esconda atrás desse controle. Se você sentir vontade de elogiar, elogie. Se você quiser puxar assunto, puxe assunto. Se você perceber que alguém está se aproximando, responde com presença, não só com educação, tá bom? Porque esse novo amor que tá entrando na sua vida, ele não precisa de alguém perfeito, ele precisa de alguém disponível. E disponível não é quem se joga sem pensar, é quem sem permite, digamos que, aparecer de verdade. Então, Leão, você já tem maturidade emocional para viver algo diferente. Agora, o próximo passo aqui é confiar nisso e deixar que as pessoas também consigam enxergar quem você é, tá bom? Não só o que você controla mostrar, certo? Bem, agora a gente vai para nossa 8ª carta. Ela indica, na posição dela, ela indica o ambiente externo, né? A outra pessoa. E a carta que a gente tira? A Rainha de Copas. Assim, Leão. Eu quero que você preste muita atenção nessa parte, tá? Porque ela não fala só de você, ela fala do tipo de pessoa que está se aproximando da sua vida. Isso muda completamente a forma que você vai enxergar esse novo amor. Quando a gente abre nessa nossa carta, né? A Rainha de Copas, aqui a gente vê que não é qualquer energia, tá? Não é qualquer energia. A gente tá falando de alguém que sente de verdade, alguém que não tá jogando, alguém que não tá ali por conveniência, tá? Essa é aquela pessoa que percebe detalhes, que escuta de verdade o que você tá falando, sabe? Que sente que você não tá bem, mesmo que você diga que tá bem. E talvez isso, no começo, até te cause um certo estranhamento, porque não é o padrão que você viveu antes. No seu cotidiano, isso pode aparecer de formas muito simples, tá? Então, assim, pode aparecer como uma pessoa que responde com atenção, que não some do nada, que demonstra interesse de forma constante, tá? E o mais curioso é que, às vezes, você pode até duvidar disso no início, justamente porque você não vem carregado de tensão ou de jogo emocional. Consegue entender? Então, assim, eu já vi isso acontecendo muitas vezes, principalmente com leoninos. Pessoas que estavam acostumadas com relações confusas, que quando alguém aparecia sendo claro, presente e emocionalmente disponível, essas pessoas estranhavam, achavam que estava calmo demais, fácil demais, como se tivesse algo errado. Mas aqui não tem errado. Pelo contrário, a Rainha de Copas aqui, ela mostra que esse novo amor, ele entra na sua vida com maturidade emocional. É alguém que não tem medo de sentir, mas também não vai invadir, entendeu? Não pressiona, não cria caos. E isso vai exigir uma coisa de você também. Porque não adianta encontrar uma pessoa assim e você continuar reagindo com desconfiança automática, tá bom? Então, assim, no dia a dia, isso pode ser você testando demais, demorando para responder de propósito, pode ser até você se afastando um pouco quando você percebe que a conexão é real. Então, o conselho aqui, Leão, ele é muito direto, ele é muito claro. Aprende a reconhecer o que é saudável. Nem tudo que é intenso é profundo, nem tudo que é leve é superficial. Se essa pessoa aparecer na sua vida, observa as atitudes, não observa só a sensação inicial. Observa se ela é constante, se ela é presente, se ela te trata com respeito e cuidado. Porque assim, isso é o que sustenta um relacionamento de verdade, tá bom?
E eu vou pedir assim, me diz uma coisa, tá? Quando alguém demonstra interesse de forma clara e tranquila, você consegue confiar nisso ou você ainda sente que precisa de algo mais intenso para acreditar? Comenta aqui porque isso diz muito sobre o momento que você está vivendo agora, tá? Até é bom para refletir e para todos nós refletirmos, né? Muito, muito interessante essa reflexão pessoal. E é interessante que você passe à frente também para que a gente consiga fazer essa comunidade energética, né? Como eu chamo, para a gente consiga estar alinhado, para a gente consiga refletir juntos, tá bom? Agora a gente vai para nossa 9ª carta e ela, nessa posição, ela fala sobre esperanças e medos internos, tá? E a carta que a gente tira, olha só, é o 10 de espadas. E assim, Leão, nesse momento, eu quero tocar num ponto muito sensível, porque ele não fala do que tá acontecendo fora. Ele fala do que se passa dentro de você, mesmo que você não fale para ninguém. Porque uma coisa é o que você demonstra, outra coisa é o que você sente quando tá sozinho, quando você encosta a cabeça no travesseiro e começa a pensar, tá? Quando a gente abre essa carta, nessa posição, né? Esperanças, desejos, medos internos e aparece o 10 de espadas, essa carta, Leão, ela fala de um cansaço emocional profundo. Não é aquele cansaço do dia a dia, eu tô cansado, trabalhei em pé, não é isso. Mas é aquele que vem de experiências que te marcaram de verdade. Sabe quando você pensa, eu não quero passar por isso de novo? Eu te entendo. Sabe quando surge alguém interessante, mas lá no fundo aparece uma vozinha na sua cabeça que diz assim, nossa, mas isso já não deu errado antes? Eu te entendo. Mas assim, o 10 de espadas, ele fala exatamente desse ponto. Ele mostra que, mesmo com vontade de viver algo novo, existe um medo muito real de repetir uma dor que você já conhece. Isso aparece de formas muito práticas no seu dia a dia. É quando você começa a criar cenários negativos antes mesmo de uma coisa acontecer. Quando você demora para confiar. Quando você meio que analisa demais cada detalhe. Quando você prefere recuar ao invés de correr o risco de se envolver mais profundamente, tá? Então, assim, eu atendo algumas pessoas, né? E voltando a essa questão, eu gosto muito de trazer alguns conceitos de alguns atendimentos que eu fiz, tá? E é o seguinte, eu lembro de uma pessoa que eu atendi que ela dizia que ela estava pronta para amar de novo, mas sempre que algo começava a dar certo, ela mesmo dava um passo para trás, sabe? E quando a gente for olhar mais fundo em relação a isso, novamente, o medo, ele não era do presente, era aquele medo de reviver o passado. E aqui está o ponto mais importante para você, Leão. Esse medo, ele não é uma fraqueza, é uma proteção que você criou depois de viver uma coisa difícil. Só que agora, você precisa atualizar essa proteção, porque o que te protegeu antes pode estar te limitando hoje. E o 10 de espadas, ele não está dizendo que você vai sofrer de novo. Ele está dizendo que você já sofreu o suficiente para aprender. E essa dor, ela não precisa se repetir, mas ela também não pode continuar guiando as suas decisões, tá bom? Então, assim, o conselho aqui, ele é muito prático. Quando você perceber que você está criando um cenário negativo sem nenhuma evidência real, para e volta para o presente. Olha o que a pessoa está mostrando para você, não o que alguém fez no passado. Porque esse novo amor que está entrando na sua vida, ele meio que não carrega a mesma história que você viveu. Mas se você continuar reagindo como se fosse a mesma coisa, você pode acabar meio que fechando a porta antes mesmo de ver o que realmente está diante de você. Então, Leão, me diz com sinceridade mesmo, tá? Esse medo que você sente hoje, ele tem mais a ver com o que está acontecendo agora ou com o que você já viveu antes? Então, comenta aqui, porque reconhecer isso já é um passo enorme para você mudar esse padrão, tá bom? Então, bem, agora a gente está na nossa 10ª carta, tá? É a nossa última carta da tiragem, ela é a carta do desfecho, ou seja, ela é o resultado final mais provável, tá? E a carta que a gente tira... Muito interessante, é o 6 de espadas. Seguinte, aqui, Leão, a gente chega numa parte que traz um alívio silencioso dentro dessa leitura como um todo, tá? Por quê?
Porque depois de tudo que você sentiu, tudo que você segurou e tudo que você processou por dentro, começa a aparecer um caminho mais leve e esse caminho ele tá se abrindo para você, tá? Quando a gente olha aqui para nossa 10ª carta, na posição de desfecho, e aparece a nossa carta aqui, 6 de espadas, digamos que essa carta ela não fala de um final explosivo, ela não fala de algo intenso acontecendo de uma vez, ela fala de uma transição, de você saindo aos poucos, né, de um lugar emocional pesado e caminhando para algo mais tranquilo. Então, sabe aquele momento que você percebe que já não pensa tanto naquela pessoa do passado? Sabe quando uma situação que antes te afetava muito, hoje já não tem o mesmo peso? Então, o 6 de espadas, ele mostra exatamente isso. É um processo silencioso, mas é um processo bem profundo, né? Então, assim, no seu cotidiano, isso aparece quando você começa a reagir diferente sem perceber. Quando você deixa de insistir em algo que antes você insistiria. Quando você começa a escolher melhor onde você coloca a sua energia. Não é uma mudança brusca, é uma maturidade que vai se construindo. E o mais interessante dessa carta, digamos que dentro dessa leitura, é que esse novo amor, ele entra justamente nesse momento de transição. Ele não vai vir quando você está no auge da dor, nem quando você ainda está preso no passado. Ele vem quando você começa a se mover para frente, mesmo que devagar, tá bom? E assim, eu lembro de uma pessoa que me disse uma vez, né, que percebeu que estava pronta para viver algo novo, não quando esqueceu completamente o passado, mas quando parou de carregar aquilo como se fosse um peso constante. E essa frase me marcou, porque é exatamente isso, tá? E é exatamente isso que o 6 de espada representa nessa leitura. Então, Leão, o conselho para você ele é muito simples, mas ele é muito poderoso. Não tenta acelerar esse processo. Não se cobre para estar 100% pronto, 100% resolvido. O que você precisa é continuar caminhando. Se algo não te faz bem, se afasta. Se uma situação te puxa para trás, reconhece e segue em frente. Pequenas decisões no dia a dia vão construindo essa nova fase. E aqui está o ponto mais importante. Esse novo amor, ele não vem para te salvar de nada, ele vem para caminhar ao seu lado, enquanto você já está saindo de um lugar que não te serve mais. Então, Leão, o destino, ele não está te entregando algo do nada, ele está respondendo ao movimento que você já começou a fazer. E quanto mais você continuar avançando, mais você se aproxima dessa conexão que não vem com peso, tá? Vem com paz. Leão, agora a gente chegou num ponto muito importante da leitura, tá bom? Porque antes de encerrar, eu preciso te ajudar a enxergar o quadro completo de cartas que saiu aqui, não é? Então assim, não é só sobre cada carta isolada, é sobre o conjunto, né? Sobre o padrão que está se formando diante de você. E olha que interessante, a gente tem aqui cartas que falam de quebra de dor, como a torre, tá? Como o 10 de espadas também. Então assim, elas estão mostrando claramente que você passou por algo que te marcou de verdade. Não foi algo superficial. Foi algo que mexeu com a sua estrutura emocional, que mudou, digamos que, a forma como você enxerga relacionamento. Mas ao mesmo tempo, Leão, a gente também tem cartas muito fortes de reconstrução, tá? Então aqui, ó, o próprio As de Paus, ele mostra que a vontade de recomeçar já existe dentro de você. Outro também que a gente pode ver é o 3 de copas, né? Então, assim, ele mostra que o novo, ele vem através de leveza, de conexão natural. A gente também vê o 6 de espadas, que deixa claro que você já tá saindo daquele lugar mais pesado, né? Mesmo que ainda não perceba totalmente. Tem um ponto que não dá para ignorar, tá? Nessa leitura, que é a presença de um arcano maior muito forte na carta mestra, né? Que a gente teve, que foi o diabo. Então, assim, junto com a torre, no passado, né? E a força representando você, isso mostra que essa leitura não é sobre algo superficial. São mudanças, né? E são mudanças profundas mesmo, internas, que estão acontecendo dentro de você. E o diabo, ele fala do padrão que você ainda está aprendendo a soltar. A torre, ela mostra que esse padrão ele já foi quebrado na prática, mesmo que emocionalmente ainda existam resquícios, tá? E a força, ela mostra que você já desenvolveu maturidade para lidar com isso de uma forma diferente, tá bom? E assim, quando a gente olha para
para cartas de copas, né? No caso que a gente teve o 3 de copas, a rainha de copas, fica muito claro que o amor ele tá entrando na sua vida e ele não vem com o mesmo peso do passado. Ele vem com mais sensibilidade, mais presença, mais verdade emocional. Então, o que essa leitura tá te mostrando, Leão, de forma muito clara, é um processo. Então, assim, não é um evento isolado. Você saiu de uma quebra, passou por um período de dor, começou a se proteger, mas agora você está entrando numa fase de reconstrução emocional. E assim, é exatamente nesse momento que esse novo amor começa a se aproximar. Só que aqui vai ao ponto mais importante. Esse amor ele não vai forçar a entrada. Ele não vem como urgência, nem como desespero. Ele vem como oportunidade. E se você ainda estiver muito preso ao passado, você pode não reconhecer isso de imediato. Então, Léo, o conselho final dessa parte da leitura, ele vai ser simples e vai ser direto, tá bom? Você não precisa estar perfeito para viver algo novo, mas você precisa estar disposto a não repetir os mesmos padrões. Então, Leão, tudo aqui mostra que você já está no caminho. Agora é sobre continuar andando com mais consciência, com mais leveza e, principalmente, meio que mais abertura, né, para receber algo diferente do que você já viveu até hoje, tá bom? Então, bem, essa foi a nossa leitura de hoje, tá? Nós vamos agora encerrar essa leitura e eu quero que você leve daqui algo muito claro. O amor, ele tá entrando na sua vida e não é só sobre repetir o passado, é sobre responder à mudança que já começou dentro de você. Você saiu de um ciclo intenso, aprendeu, se fortaleceu e agora você está em movimento. Esse amor ele chega quando você para de tentar controlar tudo e começa a se permitir viver com mais leveza, entende? Sem comparar, sem se proteger antes da hora. Então, o que você precisa fazer? O que precisa fazer? Continue avançando, mesmo que devagar, tá bom? Observe suas reações, escolha melhor, né? Onde você coloca sua energia, permita que o novo se mostre, sem exigir que ele seja igual ao que já passou, tá bom? Então assim, se essa mensagem ela fez sentido para você, peço que você se inscreva no canal, acompanhe outras leituras do dia, isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar, tá bom? É isso, eu encerro agora essa leitura, limpando e fechando as energias dessas cartas, trazendo clareza, leveza e novos caminhos para você, tá bom? Então, espero que tenha uma excelente semana, um excelente dia e que o universo seja extremamente gentil com você.